minhas lindezas, como vocês estão? Chegamos hoje, segunda-feira, em mais um vídeo pra gente falar aqui sobre uma coisinha aí em CRM, né? E hoje eu vou falar sobre uma ferramenta muito útil numa estratégia de e-mail marketing. Essa ferramenta se chama Postmaster. É uma ferramenta do Google, tá? E vai avaliar como está a qualidade dos seus envios de e-mail para os domínios do Google. Então, para Gmail. Tem outra ferramenta para domínios Hotmail, tá? Mas por que a gente vai focar aqui? Porque hoje, diria que 80% da base normalmente é Gmail mesmo. Então, vamos manter aqui no Gmail. A não ser que você trabalhe muito com B2B, empresas mais consolidadas, eles usam muito as ferramentas da Hotmail, Outlook, né? Então, enfim, você tem que avaliar a sua base também, tá? Mas essa é uma ferramenta gratuita do Gmail. Eu vou mostrar hoje como funciona Postmaster Tool. Então, a primeira coisa, assim que você entrar, eu tenho aqui alguns domínios, mas no caso talvez esteja uma tela e ele vai pedir para você conectar algum domínio, né? Eu posso, inclusive, adicionar aqui, vou mostrar para vocês como funciona. Então você clicaria aqui nesse maisinho, no caso vai ser inserir domínio, se foi a primeira vez que você está usando. Você vai colocar o seu domínio aqui, vou pôr um nosso, dreamteam.com.br. Que a gente tá mudando, né? Então eu vou já pôr ele. E aí ele vai pedir para você, no caso aqui já adicionou porque eu já tinha a parte do Google, vou adicionar outro, gente. Desculpa, vamos outro aqui, ó. Eu tenho um outro domínio que é o vesselsander.com.br. No caso, ele vai dar um tutorial aqui. No meu eu já tinha feito, por isso que ele já adicionou direto. Mas ele vai te mandar um tutorial. E ele vai pedir para você colocar esse TXT lá nas configurações de DNS do seu domínio. Então você vai precisar entrar lá no seu provedor, né, onde está o seu domínio, e colocar lá na zona DNS esse registro TXT. E aí você vai poder começar a acompanhar a qualidade do seu domínio aqui, tá bom? Aí beleza, eu entrei aqui agora e aqui você tem, de cara ele não vai ter nada carregado, tá? Ele demora ali um tempinho para atualizar as informações. Ele tá sempre com um dia de atraso em relação também ao que você tem feito. E aí você pode ver os últimos 7, 30, 60, 90 e 120 dias aqui, tá bom? E aí você tem algumas possibilidades. O primeiro, taxa de spam, reputação do IP, reputação do domínio, feedback loop, autenticação, criptografia e erros de entrega. Vamos passar por cada um desses tópicos agora. Taxa de spam. Esse daqui são os spams denunciados por usuário. Então ele traz para você como que tá seu percentual ali, volume de pessoas que estão denunciando o seu e-mail como spam, tá? E isso aqui é bem crítico, gente. Hoje tem as regras lá, eles reduziram bastante, tá? Em 0,5% a taxa de spam que você pode ter, né, para não prejudicar ali o seu domínio. Então, é bem importante que você controle isso. E como que você reduz spam? Não mandando spam. Não, mas assim, mandando para pessoas que de fato autorizaram, que querem receber aquela comunicação. Mas hoje o Gmail também tem facilitado para as pessoas cancelarem a inscrição. Então, se a pessoa cancelou, não manda mais e-mail para ela. Ela cancelou a inscrição. Ela não quer receber seu e-mail, tá? Então, manter sempre ali uma boa limpeza da sua base, manter esse controle. De fato, aqui a gente consegue ver como que tá a sua taxa de spams. Aqui, por exemplo, estou com 0%, a gente teve um disparo no dia 20 e ele foi muito bem. Reputação do IP. Ele vai trazer as informações de reputação do seu IP aqui. Peguei uma conta aqui que tem. Então, ele vai trazer, por exemplo, o meu IP aqui tá com uma reputação alta. E é importante que você tenha uma volumetria, tá? De disparos relevante para que ele consiga medir. Aqui, inclusive, ele explica, ó, a reputação de domínio do IP indica se o filtro de spam do Gmail marcará os e-mails desse domínio ou IP como spam ou não. Lembre-se de que a filtragem é baseada em milhares de indicadores e que a reputação de domínio de IP são apenas 2 deles. Então, isso aqui vai ser importante para o seu e-mail chegar na caixa de entrada. É importante, dependendo do quanto que você dispara, é importante você ter um IP dedicado para você, tá? Você hoje pode trabalhar com IP ou compartilhado ou dedicado, mas dependendo da sua volumetria, é importante você estar num pool ali. E aí as ferramentas de e-mail te colocam com IP compartilhado, mas baseado também na sua qualidade de disparo, para você não atrapalhar
para os outros remetentes que tá compartilhando aquele IP, tá bom? Reputação do domínio. E aí aqui você avalia o seu próprio domínio. Gente, é muito difícil ter uma reputação alta, tá? Então se sua reputação estiver média, tá legal, tá funcionando. Porque realmente é bem difícil manter a reputação alta. Média pra cima eu já tô bem satisfeita e trabalho bem. Baixa, o negócio começou a apertar. Aí você precisa começar a disparar por um período só para sua base quente, base abridora, para garantir que você vai aumentar a sua reputação, tá? Eu peguei um outro domínio nosso aqui, que a gente teve um problema de reputação de domínio, e aí ele tava baixa, e, cara, a gente conseguiu subir, tá? Se você pegar por 30 dias, você vai ver que ele veio por um período mais longo, baixa, e subimos. O que a gente fez? Um trabalho de ficar mandando e-mail só para base aquecida, quente, e-mails relevantes, newsletter. Aí agora sim a gente pode talvez explorar um pouco mais a base mais fria. E conseguimos subir aqui a reputação do domínio. E agora é manter. Eventualmente cai, gente, porque tem uma frase que uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu achei genial, que é: quantos e-mails você vai mandar, por exemplo, num lançamento? E ele fala: depende do desespero. E, assim, brincadeiras à parte, é óbvio que a gente vai fazer com estratégia, mas eventualmente você precisa espremer um pouquinho mais aquela base que você já tem, que foi uma base que deu opt-in. Tá, isso é bem importante. E isso pode acontecer. E aí o que a gente faz? Vamos fazer um trabalho de recuperação desse domínio. Recuperamos. Não é instantâneo, não é assim do dia para noite. Você vai precisar manter consistência, mandando para uma base aquecida, para você conseguir subir, tá bom? O feedback loop, ele é uma ferramenta aqui do Gmail que você... Como que funciona? Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui. Ó, esse painel é exibido apenas para remetentes que implementaram o recurso de feedback loop do Gmail. Clique em qualquer ponto do gráfico para ver uma tabela com os identificadores sinalizados por FBL e taxas de spam correspondentes, tá? E aqui ele ensina como você vai implementar o feedback loop. Isso aqui é bem importante se você é um remetente que manda um grande volume de e-mail, tá? E aí você precisa implementar isso e ele vai avaliar o seu disparo, a cada disparo seu, para identificar a taxa de spam, identificar como que tá a qualidade ali do seu envio, tá? Isso, mais uma vez, se você não dispara um volume grande, relevante, não precisa implementar. Caso você dispare, é só seguir esse passo a passo aqui que você consegue implementar um feedback loop para identificar os tráfegos ali, as reclamações do usuário de Gmail, tá bom? Para fazer isso aqui, basicamente você precisa incorporar um cabeçalho com algumas informações, como feedback ID e alguns outros campos adicionais que você vai mandar dentro do cabeçalho ali, e aí pronto, você já tem o feedback loop, tá? Implementado. Mas eu venho com uma notícia boa aqui para vocês. Se você trabalha com ActiveCampaign igual eu, você não precisa, eu tô no tutorial deles mesmo, você não precisa registrar para nenhum feedback loop, porque o ActiveCampaign ele já registra para você, tá? E aí ele considera todos os provedores aqui, basicamente. Detalhe importante é que o feedback do loop do Gmail não marca exatamente quem é a pessoa que marcou ali como spam, tá? Então, se você usa o ActiveCampaign, você não precisa se preocupar. Eu vou deixar esse tutorial aqui para vocês para poderem ler também. Ele tá em inglês. Eu acho que dá pra você mudar pra português, talvez aqui em cima. Dá pra você mudar. E aí ele fala isso aqui, tá? Não, você não precisa. Inclusive aqui ele explica um pouco melhor que quando um contato marca sua mensagem como spam, o provedor de caixa de correio relatará isso pro ActiveCampaign, ele relata pro feedback loop, ele registra essa reclamação como spam para que o contato não receba mais mensagens suas. Mas o Active já deixa tudo bem configuradinho para você e aí você não tem problema com isso, tá? Vamos pro próximo, e aqui o próprio Gmail ele já traz para você o seu volume ali. Então, tipo, identificou um feedback loop e qual foi a contagem ali para você. Aqui a autenticação, a gente tem um tutorial aqui que a gente mostra como faz as autenticações de DKIM, SPF, DMARC, principalmente depois das mudanças de fevereiro aí, né, de 24. E aqui nessa autenticação ele verifica
se tá tudo certo, se passou na autenticação tudo corretamente, tá bom? E aí é importante você avaliar para ver se teve algum problema, alguma coisa. Vou até pegar outros aqui, porque é importante você ter ali uma taxa de sucesso de DKIM e DMARC, tá? Principalmente. E aí ele traz para você alguns aqui que não fui eu que configurei, que eu vou até voltar pro cliente, porque assim, não é todo cliente que libera para ter acesso à zona DNS. Então eu mandei para ele o tutorial e falei, olha, esse aqui fui eu que configurei, tá tudo passando assim, ó, bonitinho. Então tenho que até dar esse feedback, importante acompanhar e vai depender da forma como você trabalha com o seu cliente aqui, tá bom? Aqui a parte de criptografia, ele explica, existe uma comparação de tráfego com criptografado via TLS, todos os e-mails recebidos por meio deste domínio consistem em dois gráficos distintos aqui, tá? Ele traz essa parte. Eu confesso para vocês que eu não utilizo muito essa frente aqui da criptografia. O que eu utilizo mais é reputação de IP, domínio e para ver a parte de autenticação, porque, enfim, como eu disse, não sou eu sempre que configuro. Então eu preciso avaliar se está tudo certo, se está tudo passando na parte de autenticação. E aqui seriam os erros de entrega. Então, por exemplo, nesse dia que a gente teve 4,5% de erro. E ele explica, ele pega o tráfego, né, de e-mail que foi rejeitado, que teve algum problema, por alguma falha, enfim, acontece, tá? E é importante só você não ter muito erro. Posso pegar, isso aqui não vai pegar um outro e-mail, enfim, não tivemos erros. Basicamente é isso. Eu faço essa avaliação hoje do feed do Postmaster dos clientes de forma semanal. A gente entra, avalia, manda os feedbacks e tudo mais e vai acompanhando. Mas principalmente reputação de domínio e IP, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Postmaster é uma ferramenta muito útil se você quer ter uma estratégia de e-mail concisa, tá? Temos outros similares aí para Hotmail, eu vou deixar aqui também para vocês. Abrir aqui para vocês verem bem rapidinho. Esse aqui seria o do Outlook, então é o Sender Support. Vou deixar o link aqui para vocês, mas seria o Postmaster do Outlook. Ele não é tão completo igual do Gmail, enfim, então por isso que a gente acaba usando muito do Google, né? Mas o do Outlook seria esse aqui. E por último, gente, vocês ainda podem verificar a reputação de vocês de domínio e tudo mais usando o MX Toolbox, que vai ser assunto de um próximo vídeo, tá? Ou outras ferramentas também, isso a gente tem mais completo dentro do DTM Academy, que é o nosso curso aqui, e que se você tem interesse em fazer parte, em entender e estruturar uma entrega de CRM para o seu cliente ou para o seu negócio, você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo, tá bom? É isso, eu vejo vocês na próxima segunda-feira.